para a glória do nosso Deus, amém? Já agradeço ao bom Deus que te trouxe aqui nesta noite. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso Deus, amém, irmãos? Vamos estar lendo aqui o nosso tema do nosso culto. Em nome de Jesus. Pelo que diz: desperta tu que dormes. Jesus. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém, irmãos? Irmãos, aqui é um chamado para nós como igreja, nos firmarmos cada vez mais na presença do Senhor, buscar cada vez mais o reino de Deus para nossas vidas, porque nós estamos vendo, os dias estão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais tenso nesse mundo aí fora, e Cristo aqui, irmão, nos chama a um compromisso na presença dEle, a um compromisso com a igreja dEle, de estarmos, irmão, levando o ídolo do Senhor, levando a palavra do Senhor, que nós possamos, irmãos, nos despertar nesta noite, para que o Senhor tem para nossas vidas, ficarmos ligados, irmão, na palavra, nos louvores, nas orações, porque o Senhor tem bênção para nossas vidas nessa noite, tem promessas, irmão, de Deus, de libertação para nossas vidas, libertação, irmão, de ansiedade, de depressão, cura de enfermidade. Você crê, irmãos? Você crê, irmãos, que o nosso Deus, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, e a palavra dele essa noite é: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, porque o Senhor tem bênção para mim e para a sua vida nesta noite. Chamar o presbítero Edson, ele está levantando um clamor em prol do nosso culto agora no início, e depois a equipe de louvor pode estar vindo aqui para estar já louvando em nome de Jesus, tá bom, Renatinha? Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé um instante. Amém? Vamos estar orando. O culto de quinta ficou na quinta, amém, irmãos? Hoje é sábado. Hoje é um novo culto. É um novo ambiente. É um novo momento. É uma nova atmosfera espiritual. Hoje é dia que o Senhor certamente vai falar comigo e com você. Amém? Feche teus olhos. Oh Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, te glorificar e exaltar e bendizer o teu santo nome. Ó Pai, porque tu és santo, tu és digno, tu és fiel, tu és merecedor, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E Pai, nesta noite, Senhor, nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, aqui neste lugar. Ó Deus querido, nos dobramos, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, porque precisamos um pouco mais de Ti. Queremos, ó Pai, pedir a Ti, ó Deus, a Tua direção, Senhor, sobre esse culto. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha direcionar tudo aquilo, Senhor, que irá ser feito, ó Pai, para Ti nesta noite. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, estar ligados, apercebidos, ó Pai, da forma que Tu vai fazer, da forma que Tu vai falar. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir a Ti, ó Pai, traga, Senhor, sobre nós, ó Pai, o renovo necessário. Vem com o renovo, Senhor. Vem com a unção necessária, ó Pai. Que haja, ó Pai, nesta noite o derramar e o agir, ó Pai, e o manifestar do Teu Espírito Santo. Que vidas, ó Pai, venham a ser renovadas. Que dons venham a ser renovados. Em nome de Jesus, ó Pai, nós já queremos, Senhor, já repreender, ó Pai, tudo que não provém de Ti. Tudo aquilo, Senhor, que venha se levantar contra, ó Pai, todo pensamento contrário, toda ação contrária, nós já repreendemos em nome de Jesus. Porque nesta noite, ó Pai, nós queremos tomar posse, Deus, de tudo aquilo, Senhor, que Tu tem para nós. Pedimos assim, ó Pai, a Tua bênção. E Te pedimos, ó Pai,
que haja em nós, que haja na nossa mente, que haja no nosso coração a sensibilidade do Teu Espírito Santo, porque Ele vai tocar, Ele vai falar, e que nós possamos estar ligados da forma e da maneira que Tu irás fazer aqui neste lugar. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, Senhor. A glória é tua, a honra é tua. O louvor é teu, Senhor. Não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Oh, Espírito Santo. Ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Oh, você se preparou? Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E me batiza com fogo. Batiza e me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Oh, Espírito Santo. Ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Ah, Jesus pode descer. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos. Cadê os gravetos? A casa está preparada. Pode soprar o vento. Cadê os gravetos? E me batiza com fogo. Acende a chama em mim. E me batiza com fogo. Vem, acende a chama em mim. Oh, no livro de Levítico vai dizer: e o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará, enquanto existir gravetos. Enquanto existir gravetos, o fogo não se apaga. O fogo não se apaga. O fogo não se apaga. Aleluia. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez
aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. Nossa geração, a nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem, e limpa. Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. E queremos permanecer no Teu altar, porque uma certa vez eu ouvi que quando nós saímos do altar, nós ouvimos várias vozes. Mas quando nós permanecemos no altar, quando nós permanecemos na presença, é só a voz de Deus. Aleluia, aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Escute isso, escute, ó. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se você ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te
prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Rabachariandará, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Vem, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Jesus. Fala, Deus. Se alegra até ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Rabachuri talabanará. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala, Deus. Se alegra, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Rabachará, tua voz é tudo. Aleluia! Você viu que você cantou, irmãos? Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, ouve a voz do Senhor nessa noite. Ouve o que o Senhor tem para você nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ter agora uma encenação da igreja perseguida. Tá? Os irmãos da congregação do Fazenda, eles vão estar fazendo uma apresentação aqui agora. Então, irmãos, fica ligada no que o Senhor vai falar também através dessa peça para nossas vidas, em nome de Jesus. Você que está com criança, irmãos, segura seu bebê, tá? Segura seus filhos aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, pode parecer exagerado o que você acabou de ver, mas cristãos ao redor do mundo têm passado por isso. Talvez enquanto nós estamos aqui com a nossa liberdade de culto,
nós temos pessoas agora passando por situações muito piores. Aqui nós vimos alguns minutos. Por muitas das vezes, essas pessoas, esses militantes, eles entram dentro da igreja e passam a madrugada inteira maltratando, matando os cristãos que estão lá ainda. Então, talvez você nunca ouviu falar sobre o cristão perseguido, porque nós temos algumas coisas em missões. Tem a questão do missionário que vai lá, que evangeliza, que prega, que ganha a alma, que é o primeiro passo, mas existe todo um processo depois para a igreja se estabelecer. Muitas das vezes a sociedade local ela é fechada ao evangelho, e os cristãos naquele lugar, eles começam a ser hostilizados, começam a perder os seus direitos, começam a muitas das vezes ter que mudar de comunidade, porque já não são mais bem-vindos naquele lugar como cristãos. Então, eles se tornam vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, né? Na sua vida privada, muitas das vezes eles são entregues por familiares, até mesmo para as autoridades locais. Então, assim, existe toda uma estrutura. Então, um cristão perseguido é esse que se converteu e agora, para continuar a sua vida cristã, ele precisa enfrentar esses desafios do dia a dia. Muitas das vezes ele precisa ser um cristão secreto, ele não pode expressar de maneira física, de maneira através das canções, talvez ele não pode andar com a carteirinha de membro no bolso, porque as pessoas não podem descobrir que ele é cristão. E nós vamos estar fazendo um momento de oração, de intercessão por eles. A gente colocou ali um mapa, se você acha na internet, mas dos países mais perseguidos, onde alguns lugares do evangelho as pessoas não podem nem descobrir que está sendo pregado. Mesmo assentados, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. E talvez você não conhece ninguém de tão longe assim que esteja passando por isso, mas você pode orar agora que o Senhor possa visitar famílias que têm passado por essa situação. Como nós vimos ali, algumas famílias são abandonadas, o seu provedor, ele é morto, o provedor daquela casa, ele é morto, e os filhos ficam, a esposa fica, e aí já são ambientes de pobreza, já são ambientes onde a questão da vida, da sobrevivência já é difícil, e aí as coisas pioram. Como nós vemos num dos vídeos ali, do menino falando que a vida espiritual dele tem sido muito difícil, porque ele precisa fazer outras coisas em vez de se dedicar na sua vida espiritual. Então, ore agora para que o Senhor visite famílias assim. Senhor, a gente não conhece essas vidas, mas o Senhor, Ele conhece, Ele tem esse poder de visitá-los agora. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, ó Deus, pela liberdade que nós temos em cultuar ao Senhor, de podermos usar o microfone, de podermos usar som, de podermos, Senhor, estar com as portas abertas, declarando o Teu nome, declarando o Teu senhorio nesse lugar. Mas, Pai, nesse momento nós queremos clamar, Senhor, por nossos irmãos, ó Deus, esses cristãos que têm ouvido a Tua palavra, que têm sido salvos por missionários, Pai, mas que têm passado por perseguições, pastores e missionários, Senhor, que têm passado por perseguições, que têm passado, Senhor, por momentos de luta, por momentos de perigo. Nós te pedimos agora, Senhor, visita-os agora, Pai. Que o Senhor possa trazer, em primeiro lugar, a Tua provisão, o Teu escape, Teu livramento, Senhor, para eles, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. As igrejas que têm sido levantadas, Senhor, nesses países, ó Pai, pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor dê favor diante dos olhos humanos, diante dos líderes comunitários, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, para que essas vidas, Senhor, ó Deus, possam permanecer firmes, Senhor, na Tua presença, para que alcancem a Tua salvação, ó Pai, para que o Teu reino, Senhor, se expanda, Senhor, nesses países, para que o Teu reino avance, Senhor. Ó Deus, é necessário, Senhor, que essas vidas permaneçam firmes, que essas vidas, Senhor, permaneçam, Senhor, ó Deus, na Tua presença, e nós te clamamos por isso nessa noite.
Visita, ó Deus, a essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh Jesus, nos levanta, Deus, neste lugar, como tua boca na terra, Senhor. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com os lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pecar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pecar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Recende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Recende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Recende a chama, vem nos restaurar, vem Deus, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Recende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende, aleluia. Levanta essa geração, dá de volta a visão, onde tudo começou, de volta, de volta. Levanta essa geração,
de volta a visão, faz arder de novo. Jesus, reacende fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, Senhor, neste lugar. Vai restaurar esse povo. Vai levantar esse povo. Vai levantar esse povo. Nada de suicídio, nada de depressão, nada de derrota, nada. Rabachuriandarai, reacende. Reacende a chama, vem nos restaurar. Homem dos dois, desce aqui. Vem Espírito Santo, reacende a chama, vem nos restaurar. Homem dos dois, desce aqui. Reacende a chama, vem nos restaurar. Desce aqui neste lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Homem dos dois, desce aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, nós te damos graça, nós te damos graça, nós te damos graça, Jesus, nós te damos graça, Jesus. Oh Jesus, assim como o teu fogo impulsionou os teus filhos, ó Pai, nessa apresentação desta peça, nos leva a ter coragem de ser igreja no meio desse sistema, nos leva a ser boca de Deus. Onde estão os profetas? Onde estão os gravetos? Onde estão os pastores? Onde estão os levitas? Onde estão os intercessores? Rakashori Kalabandarai, Ramanarasúbia, seja neste lugar, seja na Central 2, seja na Batista, seja na Assembleia, seja em outra igreja, mas seja a boca de Deus. Rabashuri Kalabandarasai, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Rabandarasúbia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és bendito neste lugar, Senhor. Tudo é para ti, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E vamos continuar adorando ao nosso Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? Aleluia. Eu peço algum diácono para colocar o gasofilaço aqui, vou chamar a nossa diaconisa, irmã Ana Lúcia, amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Paz, Senhor, irmãos.
Continuamos ligados com o Senhor, que muito Ele tem para falar conosco nessa noite. Nessa hora nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios 9, 7, que nos diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para lhes fazer acrescentada toda a graça, para que todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, assim como está escrito. Que nós estejamos nessa noite, adorando ao Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, com todo amor e carinho e gratidão ao Senhor, porque Ele merece. Estou assim com a voz embargada, muito impactado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que Ele está fazendo aqui, e tem mais a fazer. Então que abramos os nossos corações agora que vamos ofertar, tá? Segundo o seu coração. O Senhor, tem muito para nos oferecer mais. Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa. Quero, ó Deus, entregar nossas vidas nas tuas santas mãos, ó Pai. Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar, Senhor, derramando a tua bênção, da tua graça sobre o povo que aqui está, Senhor. Aqueles, ó Deus, que poderão ofertar, Senhor Deus, nessa hora. Que o Senhor venha, Senhor, também dar a eles, ó Deus, cada dia mais entendimento, Senhor, um coração grato a Ti, Pai. Aqueles que no momento não podem ofertar também, Senhor, que o Senhor venha também estar entrando com a Tua providência. Seja, Senhor Deus, nessa área, Senhor, financeira, que possa estar, Senhor Deus, com falta de um emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas nessa hora também. E abençoando aqueles que estão trabalhando, Senhor, que têm seus negócios, que o Senhor possa estar prosperando também, Pai. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas mais uma vez. Nos abençoa, Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, que eu já Te agradeço por tudo, agora e sempre. Amém. Os irmãos possam estar vindo. Amém. Se esse louvor pode me ajudar? Minhas lamparinas estão acesas. Você pode se colocar de pé para adorar o Senhor? Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Essa você pode declarar em cena na noite. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas,
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Aleluia, aleluia. Quero convidar nossa irmã Elson, amém? Aleluia, 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 amém, aleluia, aleluia, aleluia. O nosso irmão Elson é um irmão caminhada, né? Monte, jejum, oração. E eu creio que ele vai ser a boca de Deus aqui nesta noite para falar do seu coração. Eu quero convidar o nosso pastor Jamir que esteja intercedendo. Amém? Glória a Deus. Pai, Senhor, queridos, amém? Sendo sua mão para cá, vamos orar. Eu sei que há um desejo no nosso coração de ser abençoados, mas há um desejo no coração de Deus de derramar uma palavra sobre nós, e Ele quer derramar. Basta você estar atento e aberto àquilo que Deus vai fazer. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, já te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu viver essa noite, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, Pai, nesses tempos, Pai, difícil, mas um tempo onde podemos ver a Tua graça sobre nós, Pai. Agora, Pai, nós pedimos a Ti, usa o Teu Filho com poder e graça, Senhor. Pai, o Senhor já tem usado o Teu Filho, mas que o Senhor continue, redobre, Pai, derramando uma nova unção, ousadia, poder, para que, Deus, possamos ser alimentados por Ti, porque a Tua palavra que nos traz direção, é a Tua palavra, Pai, que nos sustenta, Senhor. O que seria de nós se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor? Pai, por isso, Deus, colocamos o Teu Filho nas Tuas mãos. O Senhor já ministrou algo no seu coração, Pai, e agora fale conosco também, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se... Glórias ao nome de Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar aqui juntamente com os irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido aos irmãos a abrir a sua Bíblia em Atos 4, capítulo muito conhecido. Enquanto os irmãos vão localizando, quero externar minha gratidão a Deus por aqui estar, cultuando juntamente com os irmãos em um culto em que já fomos tão impactados com tudo aquilo que o Senhor realizou, né, desde o começo, com essa peça que fala muito ao nosso coração. Vou falar para os irmãos que quando deu aquele primeiro estalo, eu não tomei susto, porque eu sou assembleano, e lá na assembleia as irmãs dão um brado que é mais alto que esse estalo. Amém? É uma benção. Mas a bênção, o Senhor já falou muito ao nosso coração aqui, e vai continuar falando agora pela sua palavra. Quero agradecer também ao pastor Jamir pela confiança. Benção aos irmãos de toda a recepção, irmão Carlos Augusto, que é dos Montes, sua esposa, dos Mantos. Quantos aqui já foram também aqui de Petrópolis, lá nos Montes, no de trabalho? Pessoal aí que gosta dos mistérios, que eles trabalham de oração. É benção, tem um povo de Petrópolis que gosta de estar com a gente. E é muito bom, gosto muito também de estar na Igreja Metodista Wesleyana. A gente tem um vínculo muito grande, minha família com a Igreja Metodista Wesleyana. Minha mãe, ela lançou o livro dela através da CPIMW, pastor Fernandinho, pastor Aguinaldo Valadares, pessoal muito abençoado por Deus, e é uma alegria estar servindo ao Senhor aqui juntamente com os irmãos nesta noite. Atos 4, verso 20, vou ler 2 versos, que é o verso 20 e o verso 31. São os 2 versos que eu vou fazer a leitura. Os irmãos, é um culto de intercessão por tema: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E dentro de tudo isso que está englobado ao que o Senhor quer falar nesta noite, esse texto saltou ao meu coração pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que o Senhor quer falar algo ao nosso espírito nesta noite, amém? Está escrito:
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora o verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Verso 20 diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aí tem um progredir até um momento que eles oram. E no momento que eles oram, verso 31, e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Quem pode dar graças a Deus pela palavra? Pode se assentar, igreja. Esse capítulo de Atos é um capítulo muito conhecido e eu gosto muito do desenvolvimento do livro de Atos por ser um livro extremamente pentecostal, né? Um livro extremamente dedicado a falar das obras do Espírito, tanto que teólogos vão nomear também o próprio livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. E eu gosto muito de acreditar esse nome, Atos do Espírito Santo, porque a gente entende que só há fluir na vida apostólica por intermédio do Espírito Santo. E um crente sem o Espírito Santo, na verdade, ele só carrega um nome de crente, porque identidade e essência ele não possui. Porque a nossa identidade, a nossa essência divina consiste em ter a pessoa do Espírito Santo de Deus habitando em nosso interior. Jesus Cristo ele deixou um crivo falando com a mulher samaritana em Lucas 4, não é isso? Lucas 4, João 4. Em João 4, ele deixa um crivo falando que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quando ele fala adorar em espírito, é sobre isso, o espírito recriado, o espírito regenerado, a habitação do espírito, os verdadeiros adoradores, aqueles que recebem essência de adorador, aqueles que recebem identidade de adorador, aqueles que recebem a graça de ser um adorador, tem algo em comum, é a pessoa do espírito. Por isso que eles adoram em espírito. Deus ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, a nossa vida não está nesta dimensão natural, a nossa vida está numa dimensão espiritual. A nossa vida consiste na presença e no poder do Espírito Santo para acessarmos as dimensões que Deus tem para as nossas vidas. Paulo muito bem entende isso, e ele vai falar a carta aos Efésios, aquela igreja de Efésios, e vai declarar que a igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Isso só acontece por intermédio do poder do Espírito Santo na vida de uma igreja. Atos dos Apóstolos começa com a assunção, né? A subida, ascensão de Jesus Cristo aos céus. Jesus Cristo, ele sobe aos céus, mas antes de subir aos céus, ele vai deixar uma ordenança. Ele ordena aos discípulos que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos do poder que vem da parte de Deus, até que eles recebam a promessa do Pai, a mesma promessa feita a Abraão, que através de Abraão, todas as nações seriam benditas. Essa promessa se cumpre em Cristo Jesus e continua cumprindo-se no derramamento contínuo do Espírito Santo até o dia em que tudo for perfeito. Na Nova Jerusalém vai ser a completude desta visão, desta profecia. Ele deixa uma ordem: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois de revestidos de poder, e sim, eu quero que vocês vão agora por Jerusalém, pela Judeia, por Samaria e até os confins da terra. Isso nos demonstra uma coisa, para crente que está despertado em Cristo Jesus, para crente que recebeu da luz de Cristo sobre sua vida, porque todo bom crente ele precisa discernir entre duas coisas. Qual que são as duas coisas que ele precisa discernir em sua chamada? O tempo de ficar e o tempo de ir. Numa vida com Deus, a gente não vive somente do ir, mas o antes do ir existe o ficar. Antes do fazer existe o estar com Cristo. Antes de operar existe o ser. Repare muito bem na chamada de Jeremias, isso é muito evidente quando Jesus fala antes. Deus fala com Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te separei.
E depois, as nações eu te entreguei como profeta. Antes de ser entregado às nações, antes ele foi separado para Deus. Porque as coisas não começam primeiro a gente fazendo, primeiro a gente operando, primeiro a gente fazendo para depois ser. Primeiro a gente se torna a essência, primeiro a gente busca no secreto para depois sair e poder fazer a obra que Jesus Cristo designou para as nossas vidas. A igreja precisa disso, a igreja precisa de vida com Deus. Nós precisamos, eu preciso. A gente entende muito bem isso quando a gente vê a dinâmica do ministério de Jesus Cristo, porque muito se fala do ministério de curas e do ministério de ensinamento, mas a base do ministério de Jesus Cristo, apesar de diante dos homens ele operar curas e ensinar a palavra, a base do seu ministério está no seu ministério devocional, porque o mesmo que curava, o mesmo que ensinava, também era o mesmo que se retirava do meio das multidões e se entregava ao Pai em oração. E Deus está comunicando algo ao nosso espírito. É tempo da gente discernir o tempo de permanecer em Jerusalém. É tempo da gente discernir o tempo de se afastar do meio dos barulhos das multidões. É tempo da gente discernir o período que é para a gente se afastar um pouco das distrações, daquilo que nos tira do foco e entender que é algo muito mais importante, é uma demanda muito mais importante. Qual é? Fique em Jerusalém, fique reunido. Fique dentro da minha ordenança, fiquem debaixo da minha palavra, fiquem debaixo da oração, fiquem debaixo da busca, fiquem debaixo do propósito, fiquem debaixo do clamor, porque em Atos 2 está escrito que de repente veio dos céus. Você vê, a palavra de repente é maravilhosa, porque eles estavam esperando, mas apesar de estar esperando, demonstra que foi um momento repentino, ou seja, eles sabiam que ia acontecer, mas não sabiam quando ia acontecer. E enquanto eu não sei quando vai acontecer, o que eu faço? Eu continuo orando, porque o de repente de Deus vai encontrar com a tua vida, o de repente de Deus vai encontrar com a tua casa, o de repente de Deus vai se encontrar com a tua família, o de repente de Deus vai se encontrar com os teus propósitos, o de repente de Deus vai se encontrar com aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Mas enquanto de repente não chega, eu continuo orando. Enquanto de repente não chega, eu continuo buscando. Enquanto de repente não chega, eu não arredo meu pé para sair de onde Deus mandou eu permanecer, onde Deus mandou eu ficar, porque eu sei que o de repente de Deus não vai me alcançar em lugar diferente a não ser o lugar que Jesus Cristo mandou eu estar. E esse lugar é o lugar da oração. Esse lugar é o lugar da busca, esse lugar é o lugar do propósito com Deus. Jesus Cristo fala, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido. Depois aí vocês vão para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra, demonstrando outra coisa que Jesus Cristo está falando, porque a minha chamada com a minha igreja não é uma chamada que somente fica parada em um mesmo nível. A minha chamada com a minha igreja não é uma chamada que fica paralisada em somente um lugar. Eu não quero que vocês se conformem somente com Jerusalém. Jerusalém serviu para o revestimento de poder, mas há algo a mais, há algo além, há algo depois de Jerusalém para ser experimentado, para ser vivido, porque chamada com Deus é chamada progressiva. O profeta ele declara alguma coisa, se não me engano, o profeta Oséias, prossigamos em seguir e conhecer o Senhor, prossigamos. É uma caminhada progressiva. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até tornar-se dia perfeito. A caminhada é uma caminhada progressiva. Existe sempre algo a mais que podemos experimentar do Senhor. Então eu não quero que vocês contentem-se somente com a experiência de Jerusalém. Eu não quero que vocês se contentem somente com a experiência que você recebeu há anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Eu não quero que vocês se contentem somente com a experiência que você recebeu talvez há 5 anos atrás do teu batismo no Espírito Santo, quando você estava naquele culto de joelhos dobrados. Falo também do meu dia, da minha experiência quando você estava naquela vigília de joelhos dobrados, orando, me batiza na igreja, na Assembleia de Deus. A gente tem um protocolo para ser batizado do Espírito Santo, que é, fica falando glória, aleluia, mistura glória, aleluia, me batiza, que você vai falar em línguas lá na Assembleia de Deus. É assim que funciona. Eu estava assim, e o banco estava todo babado até o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo naquela vigília, e eu
Mas Jesus Cristo fala, não quero que vocês se contentem somente com a experiência de Jerusalém, porque eu tenho algo a mais para revelar. Eu ainda tenho a dimensão da Judéia, eu ainda tenho a dimensão da Samaria, e eu tenho a dimensão dos confins da terra. Então eu quero que vocês vão, eu quero que vocês progridam, eu quero que vocês avancem, eu quero que vocês busquem experimentar mais da minha presença, porque sempre haverá algo a mais. Lembra de Ezequiel? Ele foi ver uma visão da parte de Deus, e o anjo lhe demonstrou algo naquela visão pelo Espírito, e ele viu que saía do templo, da porta do templo, um rio, e à medida que aquele rio ia fluindo, passava 1000 côvados e aprofundava mais, passava mais 1000 côvados e aprofundava mais, porque sempre há uma dimensão maior a ser experimentada nos rios de Deus. Agora, uma coisa é fato, e a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, que a igreja, em dado momento, ela se permitiu contentar somente com a experiência de Jerusalém, e até então não estava saindo. E Deus permite com que uma perseguição acontecesse e dispersasse alguns que estavam naquela cláusula, daquela congregação da igreja de Jerusalém, permitiu com que alguns se dispersassem. E uma coisa é fato, que se a gente voluntariamente não buscar se aprofundar e buscar avançar, Deus, por querer com que a gente experimente mais dele, por querer com que a gente desenvolva a chamada, se de fato você recebeu do alto uma chamada, ele vai permitir com que estas pressões, ele vai permitir com que algumas circunstâncias te empurrem. Mas se ainda que você esteja passando por algumas pressões, ainda que você esteja passando por algumas perseguições, ainda que você esteja passando por algumas dificuldades, saiba de uma coisa, essas dificuldades, as tribulações só vieram por permissão de Deus para te levar a níveis maiores. Foi no meio dessa dispersão, por intermédio da perseguição, que Filipe acessou Samaria e houve um grande avivamento naquela região. Deus está falando por intermédio das lutas, por intermédio das dificuldades. É neste ambiente que eu também estou preparando você para experimentar coisas poderosas. Talvez você pensou que essa circunstância que você está vivendo hoje ia neutralizar a tua fé, ia paralisar a tua caminhada, mas eu estou falando, não, eu estou te aperfeiçoando, não, eu estou te fazendo crescer no Espírito, não, eu estou te fazendo crescer em oração, em vida com Deus. Eu vi um pastor pregando, ele falou uma frase que eu gostei bastante dessa frase, achei muito interessante para mim, para minha vida, que se essa tribulação que você está passando te fez orar, já valeu a pena. Jesus Cristo ordena, vão. Logo após os discípulos terem recebido a promessa do Espírito Santo, eu acho muito legal a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, porque foi no de repente de Deus, como já falei, e o Espírito Santo de Deus trouxe algo poderoso sobre a igreja de Cristo Jesus, porque o que traz o Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja? O Espírito Santo de Deus, ele não veio somente para que a gente venha ter a imagem do Espírito Santo como uma imagem daquele que faz você fluir no poder, falar palavras em línguas estranhas, por mais que isso faça parte. O Espírito Santo de Deus, ele não veio tão somente para você, quando sentir fazer um mistério, está me entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele traz algo mais profundo, ele traz consigo relacionamento. E o Espírito Santo de Deus, ele está comunicando a um povo que ele vai fazer grandes coisas, mas enquanto ele está te preparando para as grandes coisas, é tempo de aprofundar o relacionamento nele. Enquanto ele está te preparando para viver grandes coisas, grandes manifestações, é tempo de se aprofundar naquilo que ele tem preparado. É tempo de se aprofundar naquilo que ele tem para a sua vida. Eu tive a oportunidade na minha igreja de ministrar um estudo para os adolescentes. E ministrei 3 segundas-feiras sobre o Espírito Santo. Isso para mim foi maravilhoso. O que aconteceu, pastor? Ministrei 3 segundas-feiras sobre o Espírito Santo. Comecei na primeira segunda-feira falando só sobre o Espírito Santo e a Bíblia.
falando do Espírito Santo do Antigo Testamento, caráter do Espírito Santo. Segunda semana, vida no Espírito, santificação pelo Espírito. Depois falei sobre os dons, aí me deram a oportunidade de pregar no retiro deles. Eu falei, agora vai ser a aula prática. Agora, teve batismo com o Espírito Santo, teve adolescente recebendo o poder do Espírito. Mas entenda bem, Deus ele quer que a gente viva as visitações. Mas antes dos momentos de visitações, Jesus Cristo ele trabalha com construção, com edificação. Até porque uma visitação não é sinônimo de construção. Tem muita gente que chega no ambiente de culto, ó, mas quando sai desse ambiente, acabou o poder. Mas uma coisa é fato, uma vida muito bem construída e muito bem alicerçada sustenta uma visitação de Deus para uma geração, para 2 gerações, para 3 gerações. E Deus está falando, eu estou permitindo algumas situações acontecerem e eu estou te chamando para buscar um pouco mais, porque eu quero dar continuidade, eu quero dar longevidade às coisas que eu hei de fazer. Lembra do que Deus falou em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes. Não são coisas volúveis, são coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus está falando, eu estou te preparando para quando as coisas da minha parte começarem a se cumprir em sua vida, elas não venham escapar das tuas mãos, mas que você saiba interagir com aquilo que Deus está liberando, que você saiba se comportar com aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele traz consigo línguas. E uma coisa que eu acho muito legal sobre a língua, a glossolalia, né? O falar em línguas, as línguas do Espírito Santo, é porque são mistérios. Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 14 que quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Quem fala em línguas ora e fala mistérios com Deus. Então está se tratando de uma linguagem que se comunica mistério. Mas eu quero que os irmãos atentem numa coisa aqui juntamente comigo, porque línguas estranhas se trata de mistério. Quando o Espírito Santo de Deus vem e traz línguas estranhas, ele está trazendo manifestação de mistério sobre a vida do crente. Eu creio que nesse tempo não será diferente. Eu creio que os mistérios de Deus, eu creio que os mistérios de Deus vão ser revelados e vão se manifestar na tua casa, na tua família, na minha vida, na tua vida. Os mistérios de Deus, vai dizer, o que são os mistérios de Deus? São aquelas manifestações de Deus que o médico pergunta como que essa cura veio acontecer. É aquela situação em que o advogado fala como que essa lei se moveu se não tinha expectativa nenhuma de acontecer. É aquela situação que a pessoa fala como que essa porta veio a se abrir se não existia nenhuma vaga no RH. Mas Deus está falando aqui, o Espírito Santo de Deus ainda continua trazendo consigo os mistérios de Deus sobre a sua igreja. A nossa vida é mistério, a nossa casa é mistério na presença de Cristo Jesus. Agora, para os discípulos era glossolalia, mas para os outros que estavam ouvindo, Deus permitiu fazer com que aquelas multidões tivessem uma manifestação de entendimento das línguas estranhas. Paulo vai colocar, pede igualdade à interpretação de línguas à profecia, porque a profecia é comunicação de grandezas de Deus, e era isso que aconteceu em Atos 2. As pessoas que ouviam outros falando em línguas, cada um em seu idioma ouvia falar das grandezas de Deus. Ou seja, o que o Espírito Santo de Deus quer trazer sobre a nossa vida quando a gente adentrar num período de oração, num período de busca, num período de despertamento, e cada um ouvia falar em sua própria língua das grandezas de Deus. E eu creio que isso vai acontecer. A minha casa, a tua casa vai ser completamente tocada pelas grandezas de Deus, e aquilo que a gente vai comunicar nesse tempo não vai ser, a gente não vai comunicar os testemunhos. Quantos conhecem a história do testemunho? Eu conto que uma vez por outra que eu estava num culto, daquele culto abençoado, aquele culto em que o manto caiu, o mistério caiu, e a gente foi elevado, o céu desceu, a igreja subiu, não sei como que foi, mas acabou o culto, eu fui conversar com um irmão. Para que eu fui conversar com aquele irmão? O irmão, coitado, parecia que já estava vivendo a grande tribulação, o princípio das dores, a guerra do Armagedon.
E quantos mais for, já estava... E contou tanto testemunho, testemunho não, irmão, testemunho. Contou tanta tribulação para mim depois daquele culto tão abençoado, que eu saí pior que a mulher encurvada, carregado. Saí com depressão daquele culto depois da conversa com o irmão, mas graças, pois, a Deus que isso não é o que acontece com aqueles que estão cheios do Espírito, porque aqueles que estão cheios do Espírito estão falando mistério, mas os outros que estão vendo, estão ouvindo cada um a comunicação das grandezas de Deus. Então o que vai sair da sua boca neste tempo não vai ser murmuração, até porque murmuração afasta a favor de Deus. Uma geração deixou de experimentar uma promessa por causa da murmuração, mas a sua boca vai ser como o Salmo 126, a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de cântico, e nós falávamos grandes coisas, fez o Senhor por nós, e os outros também declaravam grandes coisas, fez o Senhor por estes. O Espírito Santo de Deus vai te fazer convicto das grandezas a partir do momento em que você se levantar e começar a orar, a partir do momento em que você se pôr como na torre de vigia. Lembra de Abacuque? Eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou ficar lá até o Senhor falar. Chegou o tempo de você se levantar na torre de vigia da oração dentro da sua casa, e Satanás vai ter que recuar, o adversário vai ter que se bater em retirada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esses dias pregando numa igreja, pastor, essas coisas geralmente acontecem mais com a minha mãe, comigo não. Comecei a cantar aquele hino, porque quando a gente mergulha na torre da oração, da busca, aquilo que não é para estar no ambiente, as interferências têm que sair. Deus está falando a partir do momento que você se levantar na sua casa, a interferência vai ter que bater em retirada pelo poder do Espírito Santo. Eu estava pregando em Santa Lúcia, pensa num lugar abençoado de perigoso, glória a Deus, tem a live ali, misericórdia, irmão, eu amo Santa Lúcia, meus irmãos. E comecei a cantar aqui da harpa. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Antes de cantar, enquanto cantava o hino da harpa, de repente uma jovem lá no final da igreja cai endemoniada. Aí daqui a pouco estou vendo aquele movimento, eu continuei a cantar. Daqui a pouco aquela jovem estava aceitando a Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Quando a unção de Deus chega, Deus está falando a corações aqui. Eu não quero desprezar o trabalho do médico, não quero desprezar o trabalho das terapias, mas às vezes o que você está precisando não é de mais uma sessão, mas o que você está precisando é de toque da unção. E Deus está falando, a unção vai te envolver, a unção vai te envolver. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. A igreja foi cheia do Espírito Santo. E qual que é a marca? Pedro prega, Atos 3.000 almas se convertem, porque a obra do Espírito é assim, ela expande. Uma das marcas do Espírito é expansão. O Espírito faz expandir, 3.000 almas se convertem. Outra marca é salvação. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, há salvação, porque essa é a missão dele. Ele não falaria de si mesmo, mas ele veio para convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Para isso veio o Espírito Santo, para essa obra salvífica. 3.000 almas se convertem. Agora a gente entra no contexto desse capítulo, em que foi lido o capítulo 4, que Pedro e João estão indo cultuar. E eles vão para um lugar chamado Porta Formosa, um templo, a Porta Formosa, e tinha naquele ambiente um homem.
um homem paralítico pedindo esmolas. Ao se deparar com o pedido daquele homem, Pedro e João fazem uma célebre declaração que todos os irmãos conhecem, muito pregada: eu não tenho prata e não tenho ouro, ou seja, eu não consigo mover você por recursos desta terra, não tenho recursos naturais. Os recursos naturais são insuficientes para a tua situação. Mas o que eu tenho, prata e ouro não traz. O que eu tenho, prata e ouro não compra. O que eu tenho, acesso, status, nome, posição de trabalho, não consegue trazer. E o que eu tenho? Em nome de Jesus. Eles não tinham prata e ouro, mas tinham o nome de Jesus. Eles tinham um nome que é sobre todo nome. E ter o nome de Jesus é muito mais do que ter um nome sobre todo nome. Jesus Cristo falou que em meu nome, tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, receberão. Ou seja, o nome de Jesus é um acesso. E uma coisa eu tenho aprendido neste tempo é que a coisa mais barata que Deus pode nos dar é dinheiro. Porque se a gente tem acesso a Deus, aonde o nosso dinheiro não alcança o poder da provisão que vem do acesso. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico se levantou. Há uma festa acontecendo naquele ambiente por causa de uma cura. E repare bem, o primeiro milagre da igreja primitiva foi a cura de uma paralisia. E onde que Deus quer tocar em nós nesse tempo, a não ser nas nossas paralisias? Ele quer tocar onde está paralisado para fazer andar novamente. Deus está falando, talvez a sua chamada até hoje ficou paralisada. Talvez você, como foi com o servo do profeta, deixou o cabo do machado cair. Talvez você deixou com que a chamada ficasse estagnado, mas o mesmo Espírito que tocou naquele paralítico na Porta Formosa tem o poder hoje de tocar na tua chamada, tem o poder de tocar no teu ministério, tem o poder de tocar na sua vida espiritual e vai continuar, vai começar a andar, vai retornar a andar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Desperta, tu que dormes. Não é porque paralisou, não é porque você recebeu uma afronta que você vai ficar paralisado. É tempo de se levantar, é tempo de retornar a caminhar, porque o teu compromisso não é com os homens, mas teu compromisso é com aquele que te chamou. Então, se o teu compromisso é com aquele que te chamou, comece a olhar para aquele que te chamou, porque Ele é o Deus que executa por nós todas as coisas. Há uma alegria que foi tomada no ambiente, mas alguns homens não se agradaram. E coisa terrível é quando a gente faz o bem e não é compreendido. Algumas pessoas já passaram por experiências como essa. A gente está na ideia de fazer o bem, mas não é muito bem compreendido. Pedro e João, eles vão ser chamados por duas classes de pessoas que, assim, pelo menos Pedro, ele estava diante dessas pessoas há 50 dias atrás deste fato. Anás e Caifás são figuras repetidas. E eles são membros de um alto padrão sacerdotal, de um alto padrão religioso daquele tempo. E uma coisa que eu acho curioso e maravilhoso é que este Pedro, que há 50 dias estava diante de Anás e Caifás e negou a Jesus Cristo, ele vai declarar algo em Atos 4:20 para esses mesmos homens. Isso revela o poder transformador do Espírito, porque Pedro, antes de Pentecoste, negou a Jesus diante daqueles homens. Pedro, depois de Pentecoste, ele declara algo: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isso me remete também no Antigo Testamento, um homem chamado Neemias, que estava na obra de reconstrução, estava numa obra de restauração, e o arquétipo espiritual, muito parecido com o de Anás e Caifás, se levanta contra eles na figura das pessoas de Sambalate, Tobias e Gesem, que é o espírito da oposição. Agora repare uma coisa: o espírito da oposição só se levanta contra aqueles que estão posicionados.
Então, se em algum momento da sua vida você está se sentindo pressionado contra a sua vida, saiba de uma coisa: alguma coisa você fez que incomodou o opressor. As oposições são um dos maiores sinais de que a gente está perto de viver algo muito grande. As oposições são grandes sinais de que a gente está perto de uma grande manifestação de Deus. Porque houve uma cura, e se levantou Anás e Caifás contra eles, mas a postura de Pedro foi: eu não vou paralisar, mesmo em meio às oposições. Lembra de Neemias? Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. O que ele fazia? Com uma mão ele tinha uma espada e com a outra mão ele tinha a ferramenta de construção. E Deus está falando: chegou o tempo de você não paralisar a obra, mesmo em minhas oposições. Ainda que Anás e Caifás se levante, muito maior é a unção que vai garantir a obra que você começou. Deus está falando para corações que estão enfrentando oposição: acalma o teu coração, porque esta oposição está sinalizando que o poder de Deus está vindo ao seu encontro. A atitude de Pedro naquele momento diante daqueles homens agrada o alto, porque eles enfrentaram oposição, eles enfrentaram a resistência, mas eles falaram: eu não largo o posicionamento que Deus me colocou, eu não largo, eu não aceito ficar estagnado, mesmo em meio a essas lutas, mas eu vou avançar, eu vou subir. Lembra de Abacuque? Senhor é a minha força, fará meus pés como da costa, me fará andar sobre as suas alturas, sobre os lugares altos. As oposições podem vir, mas a gente está nos lugares altos com Deus, estamos no nível acima das oposições. Agora, uma coisa é fato: se Newton, e eu não entendo de física, nem gosto muito dessa matéria, mas ele falou que toda ação gera uma reação. E no mundo espiritual, porque tudo aquilo que a gente se vê na terra é cópia das coisas que já existem, e no mundo espiritual existe a lei da reciprocidade de Deus, e também ações que tomamos mediante a Deus também provocam reações do alto. Tiago, ele entende muito bem e fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, se a gente não chegar, Deus também não vai chegar, mas se a gente chegar, é garantido, ele se chegará a vós. E essa reação de Pedro, de não ter se curvado diante das ameaças, não ter se curvado diante das distrações, não ter se curvado diante do adversário que se levantava, mas ele permaneceu firme, posicionado, despertado, em oração, disposto a buscar, disposto a continuar fazendo a obra que Jesus mandou. Olha a reação que acontece: eles decidiram orar mais uma vez, logo quando eles foram liberados por aqueles homens. E olha o que acontece, verso 31, e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. O terremoto de Deus aconteceu sobre aquele lugar, um tremor de Deus aconteceu sobre aquele lugar, uma sinalização de Deus acontece. E Deus está falando: quando você se posicionar, quando você abraçar o posicionamento de Deus, haverá tremor, terremoto de Deus acontecendo, para testificar que o Espírito Santo de Deus está agindo junto contigo. Eu peço que a igreja fique de pé, porque as horas já são muito convidativas. Isso aqui é água? E tendo eles orado, foi abalado o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Talvez Anás e Caifás pensou: agora eu paraliso eles. A minha oposição agora vai intimidá-los. A minha
Oposição vai fazer eles dormirem em meio às dificuldades. Mas mal sabe o opressor que ele só serviu para uma coisa, para te fazer mais convicto do posicionamento que Deus te colocou. E eu creio que chegou este tempo de um enchimento do Espírito Santo para o operar da chamada. Porque que tempo é este que a gente está vivendo? É o tempo que Paulo falou em Romanos, se não me engano, capítulo 8, que a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E Deus está falando, há pessoas que estão esperando o teu posicionamento, há pessoas que estão dependendo de você se levantar. Uma coisa que eu acho maravilhosa é que a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos, pastor. Não são dos pregadores, não são dos pastores, dos cantores, não são daqueles que têm nome, mas são daqueles que são filhos. Então, se você é filho de Deus, há uma chamada sobre a sua vida. Não pense que esse chamado é somente para aqueles que têm um microfone na mão, mas essa chamada é para todos aqueles que carregam o nome do Senhor em seus lábios, em seu coração. E Deus vai fazer, através da sua vida, vidas serem alcançadas. Eu estou cada dia mais convicto de que um movimento de Deus vai acontecer sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão posicionados. Manifestações dos dons espirituais vão retornar a acontecer de uma forma ainda mais nítida. Os dons de curar, os dons de interpretar línguas, os dons da fé, os dons de revelação, porque o Espírito Santo de Deus está convidando. Chegou o tempo de mergulhar e o lugar vai ser movido. Chegou o tempo de orar e a sua casa vai ser movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Elevre a sai de obrede, eleve nixite, prominere vassais. Eu quero convidar a igreja de Cristo Jesus agora neste momento, porque é culto de intercessão, é culto de oração. Eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração. E todos nós temos uma área que carece do toque do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, comunica meu espírito que mediante esta oração ele vai trazer renovações a coração nesse momento. Você não vai sair deste culto da mesma maneira que você chegou aqui. Há renovo sendo distribuído neste ambiente. Entre Jobre a Sal e Kevinci promidele remaite prominência Jorevassi promidele valexmaio delevassi jore prominência. O Senhor Deus está distribuindo novamente sobre a sua vida, sobre a sua família, armas espirituais, armas ministeriais derevauas e jorequerevassaios. O teu chamado de ominice providele vassai não vai ficar na estagnação, mas Deus vai fazer grande mover em sua vida. Espírito Santo, eis aí a tua igreja. Eis aí os teus filhos, Jesus, que creem no seu nome. Eu quero te agradecer porque tu és maravilhoso. E é uma igreja que neste culto de intercessão está orando juntamente comigo nesse momento. E Espírito Santo, a tua palavra é a verdade. E nós te pedimos como um toque dessa tua verdade em nosso interior. Eu te peço que neste momento brasas como que de fogo sejam distribuídos aos corações. Que os teus filhos sejam completamente envoltos agora pelo toque do teu Espírito Santo. E aonde há um Espírito necessitando ser renovado, que ele se receba agora do renovo do Espírito Santo. Seja tocado agora aí no seu lugar pelo
pelo toque do Espírito. Comece a receber renovo da parte de Deus. Se é corpo que chegou aqui enfermo, se é corpo que chegou aqui atacado por enfermidades, o Espírito Santo já começou a renovar aqui. Que agora o seu corpo seja tocado pelo Espírito Santo nesse momento. Enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Enfermidade que se aloja nos rins, enfermidade que se aloja no pulmão, enfermidade que se aloja no coração, damos uma ordem, sai em nome de Jesus Cristo, que teu corpo receba a cura. Enfermidade que se aloja na vida espiritual, enfermidade que se aloja na mente, saia em nome de Jesus. Comece a receber um fluir, que o seu canal profético receba os rios de Deus, que o seu canal profético relevarante, que eleva, sai, que o seu canal profético receba os rios de Deus, que o seu canal, que o seu ministério que receba fogo de Deus, que a sua casa receba fogo de Deus, receba fogo de Deus, receba fogo de Deus. Mais fome, Jesus, mais fogo, Jesus, mais fogo, Jesus, mais fogo. Jesus está envolvendo esse irmão aqui agora. Mais fogo, Jesus, mais fogo, Jesus, mais fogo, Jesus, mais fogo sobre o meu irmão, mais. Ela se prepara quando ela vai se tirar. Mais espírito, mais. A sua vida espiritual não vai ser mais a mesma, mas chegou o tempo de renovação de Deus. Se promita, vai te quedar provida, vai sair. Te provida, levará soreda, leva. Chegou o tempo de renovação. Ela se quando ela plate, ora provida, é vassoura, provida, é mais. Pode cantar se quiser cantar. Santo Espírito, vem vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Profita, eleva-se quando ela flores. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, aleluia. Eu estou debaixo de direcionamento do Espírito Santo. Eu já vou passar o microfone para o pastor. Mas enquanto estávamos cantando, o Espírito Santo de Deus mostra ao meu espírito de que Ele vai levantar um povo cheio da unção e já está levantado.
Mas o Espírito Santo me mostrava nesse momento, pastor, com todo respeito, as irmãs da intercessão, essas irmãs que fazem parte do ministério da intercessão, passando pela igreja, de mãos estendidas. Afirmação. A irmã falou que teve a mesma visão ali. Isso é sinal do Espírito. Então as irmãs podem passar enquanto estão louvando, porque o Senhor vai começar a tocar em vidas. Meu corpo está todo arrepiado. Pode cantar. Santo Espírito, bem-vindo. Faz os teus feitos, Jesus. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança, e a vergonha desfaz. A tua presença, a tua presença, a presença. Santo Espírito, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Seja movido. Santo Espírito, vamos provar a tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vontade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Som. Aleluia. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus por mais esse banquete, por tudo aquilo que Ele nos proporcionou nessa primeira noite. E eu creio que amanhã tem mais. Eu creio que amanhã tem mais derramado, Senhor. Quero te agradecer. Você possa continuar sendo essa boca profética. Nesse momento eu quero chamar a nossa irmã Eva, passar uma pequena lembrança em nome da nossa igreja Central 2. Aleluia, irmã Eva. Aleluia. 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 Então bem, Gisele. Então bem. Aleluia. Momento também eu quero chamar essa irmã Regina. Por favor, vem cá, Regina. Aleluia, permanece aqui. E a Regina também às quarta-feiras, juntamente com a sua equipe, tem sido incansavelmente. E esse mês ela também fez aniversário. Eu sou muito feliz de poder estar trabalhando com você. A gente sabe as tempestades, aquilo que você passou e você se manteve firme. Eu quero que ela seja firme, constante, na presença do Senhor, porque eu creio que Ele vai acrescentar muito sobre a sua vida. Receba essa homenagem em nome da nossa igreja, nosso ministério de intercessão. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me ministério, e todos os outros irmãos que estão aqui, não tiraram tempo. Nosso irmão João, te amo de todo o coração, tá bom? Você é bem-vindo aqui nessa igreja, Fazenda Inglesa, a nossa irmã Lucina, tantos outros irmãos que estão aqui nos visitando, a tia Lu que trabalha, você que é de outro ministério. Eu quero agradecer a presença de cada um, e eu quero passar também o pastor, tá bom? Aleluia. Está orando pelo Elcio. Cadê a Regina? Amém? Vem cá, pastor. Aqui, eu quero também convidar a nossa irmã Marli também. E a Laudir, que está fazendo aniversário também hoje. Vamos colocar também. Eu creio que vocês serão muito abençoados em nome de Jesus. O amarelo está junto com o verde. Amém. Você pode estender suas mãos para cá? Como o presbítero Augusto falou, hoje foi só o início, tem mais. Então eu quero te convidar a não só estar aqui, convidar pessoas que não vieram hoje para serem abençoadas. Deus derrama sobre nós a sua bênção, mas não é para ficar sobre nós apenas, é para possamos ajudar a espalhar aquilo que Deus tem derramado, amém? Eu fui até aumentei um pouquinho. Amém. Então vamos orar por esses irmãos. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela vida do teu filho, Pai, que foi usado poderosamente sobre nós essa noite, Pai. Deus, tu conheces, Pai, cada necessidade, tudo aquilo que teu filho tem colocado diante de ti, Senhor. E Pai, tu és aquele que é fiel, aquele que não só promete, mas cumpre as suas promessas, Pai. Deus, que o Senhor possa levar o teu filho aonde tem preparado para ele, Senhor. Pai, se alguma coisa tem se levantado contra ele, Pai, Deus, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração, para que nada venha tirá-lo da tua vontade e do teu querer, Pai. Obrigado, Pai, porque ele foi um instrumento teu, Pai, essa noite em nossas vidas. Que assim ele seja por muitas e muitas vidas, sejam abençoados através do ministério do teu filho, Pai. Deus, também eu quero abençoar cada uma dessas irmãs que fizeram aniversário ou estão fazendo aniversário hoje, Pai. Deus, que a tua bênção, Senhor, sobre elas a cada momento, a cada dia, Senhor. Pai, que elas possam viver os seus anos para glorificar o teu nome como tem feito até o dia de hoje, Senhor. Pai, que tudo aquilo que está no coração delas, Senhor, a cada pedido, cada oração, Senhor, que o Senhor possa trazer resposta a elas, Pai. Deus, que elas vivam muitos anos vivendo para te servir, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, em nome de Jesus, eu quero agradecer a cada um de vocês que dispôs até aqui nesta noite. Tá? Que o Senhor possa continuar abençoando suas vidas, seus lares, suas famílias. E fala para o seu irmão assim, seu irmão, que muitos aqui têm culto amanhã na sua igreja, vão poder estar aqui. Mas que puderem estar aqui amanhã conosco, vai ser. Te espero amanhã, irmão. Amém, irmãos? Alguns têm culto nas suas igrejas, vão poder estar aqui conosco. Mas só abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigada a todos vocês, Mateus, Alexandre. Não posso falar o nome não, senão não fica a desejar, né? Mas só abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que nós temos cantina no final do culto, você pode passar lá, tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque quando estamos em meio ao caos, a Tua voz nos traz, Senhor, paz. Nos traz, Senhor, a certeza que o nosso Deus não está alheio a tudo que está acontecendo, não. Ele está no trono, reinando, governando para todo sempre, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos, por isso nós Te louvamos, Senhor. Pai, agora leva os Teus filhos em paz para os seus lares, que eles cheguem, Deus, em segurança e que continuem sendo ministrados por Ti, Senhor. Abençoa cada família aqui, Senhor, presente, que o Senhor possa guardar os nossos lares, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim eu oro, Te agradeço em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Seu Filho amado, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Cumprimente uma pessoa aí ao seu lado antes de você ir embora. Só ficar do lado.